Olá! E às vésperas do Carnaval, o Alesp Cidadania trata de um assunto muito importante: o que pode e o que não pode nos bloquinhos e bailes. Para falar desse tema polêmico do não é não e da importunação sexual, que é crime, recebemos a doutora Mariana Serrano, advogada e professora. Obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. E também participa deste bate-papo hoje aqui o doutor Jorge Felipe Oliveira, advogado criminalista. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, eu que agradeço o convite. O que é não é não? E o que pode e o que não pode nos bloquinhos e bailes? Lembrando que nós teremos aqui enormes blocos aqui já em frente à sede da Alesp no Ibirapuera. Não, o Brasil está maravilhoso em termos de festas, muito bom que a gente é um povo alegre, um povo que vai para a rua. E eu acho que o grande diferencial para entender, toda vez que vier na sua cabeça, ai, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer isso? É o consentimento. Consentimento é a palavra-chave para entender se alguma coisa que você for fazer, um ato seu, ele é permitido ou ele é negado. Então, tanto saber se a pessoa está concordando com aquilo que está sendo feito e consentindo com aquela prática, como saber se a pessoa tem a capacidade de estar consentindo também com aquela prática. Por exemplo, um menor de idade não tem capacidade legal mesmo para consentir sobre certos atos. Então, uma pessoa com 13 anos não pode consentir sobre uma situação sexual, né? Da mesma forma, uma pessoa que está desmaiada não está podendo manifestar ali a vontade dela e o consentimento dela. Então, não só necessariamente obter um sim e também se obter um não, entender que ele é um não, né? Que essa é a campanha, o não é não, mas também avaliar se aquela pessoa está em condições mesmo de dizer o sim ou não e se o que foi feito de ato é algo que permite um tempo da pessoa dizer sim ou não. Passar a mão em alguém, sem nem ter conversado com a pessoa passou a mão nessa pessoa. Você não deu uma oportunidade da pessoa dizer se ela queria aquilo ou não. Então, eu acho que o consentimento é a palavra-chave para a gente entender. Doutor Jorge, beijo roubado pode? Não, não pode, como bem pontuou a doutora. A pessoa precisa demonstrar que há o consentimento, que ela quer. Aquele beijo, aquele envolvimento com a pessoa que está ali tentando se relacionar com ela. Antigamente tínhamos filmes, né? A gente via aquele romantismo do beijo roubado, uma coisa que hoje é impensável. E isso a legislação de 2018 trouxe muito forte, porque na época nós tínhamos uma lacuna. Nós tínhamos atitudes de pessoas que não se adequava ao estupro, que é um tipo penal muito mais grave, e uma contravenção penal, que é o que tínhamos na época, era uma coisa muito leve, né? Então causou aquela comoção social, isso em 2018, quando tivemos aquele problema grave e que causou uma grande revolta popular dos ônibus, do rapaz que ejaculou numa passageira, e o delegado, à época, ele capitulou como estupro. A pessoa foi presa em flagrante, mas chegou na audiência de custódia e o juiz optou por mudar a capitulação para contravenção penal e essa pessoa acabou sendo solta. Isso causou uma grande comoção, o que fez que as casas legislativas do país trabalhassem em prol disso para trazer essa legislação da importunação sexual. E como a doutora bem trouxe, o que tem que ter, tem que imperar, que é o respeito. O não é não. Se não há o consentimento, a partir dali, você está cometendo um crime. Mas esse consentimento tem que ser verbal ou ele pode ser simplesmente uma troca de olhares? Uma troca de olhares eu acho que é uma coisa muito sutil, mas é perceptível, né? A gente não pode também colocar como se fosse, eu preciso de um contrato dizendo, olha, eu concordo contigo, pode me beijar, tá certo. Não pode ser assim. Mas eu acredito que é perceptível quando a pessoa ela está aberta a receber um carinho, a receber um beijo, a permitir um toque. E o não consentimento, ele também não precisa ser verbal. Que eu acho que talvez isso responda um pouco. Por exemplo, uma pessoa pode não consentir afastando. Pode não consentir desviando.
Existe uma linguagem corporal que também deixa claro o não consentimento. Muitas vezes entender o sim é mais difícil, né? Porque você não sabe, você está numa grande dúvida, né? Será que essa pessoa tem interesse em mim também? E o tentar, o se aproximar, o conversar, ou às vezes até devagar caminhar no sentido de um beijo, não fazer uma coisa roubada, né? Isso dá uma oportunidade da pessoa dizer como ela se posiciona sobre aquilo. E eu acho que está nesse lugar, dar oportunidade para a pessoa reagir, seja com o corpo, seja com a palavra, caso ela não queira também. Porque quando você pergunta o beijo roubado, ele parece aquela coisa, não sei se eu entendi errado, mas na minha cabeça é aquela coisa que é meio rápida, meio que a pessoa não tem reação, não tem para onde fugir. Isso não é legal. Você tirou da pessoa, né, o respeito que é a base de tudo, você tirou da pessoa a possibilidade dela recusar. Agora, se você se aproxima, se você troca um olhar, se você se aproxima, né, num timing ok, né, não chega roubando ali a pessoa, segurando, prendendo, qualquer coisa, você dá a oportunidade da pessoa recusar. E eu acho que isso tranquiliza muitas questões, assim. E uma vez que você também teve a recusa, aí é respeitar essa recusa, né? Agora, doutor Jorge, estamos no meio do bloco, nos imaginando, pulando, brincando. Chega alguém e me abraça. E aí, isso é uma importunação? Se for uma coisa forçada, é pior do que uma importunação. Se a pessoa te abraça e te beija, né? Voltando no beijo roubado. Se a pessoa te abraça e você diz, não quero, e ela força aquela situação, a depender do grau de lesividade, pode configurar um estupro. Agora, um abraço, apenas tão somente, como você disse, se não tiver consentimento, se for para satisfazer a lascívia, que a lei diz que nada mais é do que o comum, o tesão que as pessoas dizem, qualquer ato que for para satisfazer a lascívia da pessoa pode ser considerado a importunação. E como é que eu reclamo? Como é que eu faço uma queixa disso? Olha, é uma Como dica... é que eu formalizo uma questão dessa? Uma dica que eu sempre dou é, geralmente num bloco, né, nessa situação que a gente está conversando. É raro isso acontecer sem nenhuma testemunha. Então, pelo menos pegar o nominho e o telefoninho de alguém que tenha presenciado já ajuda muito, é um grande alerta. Eu sei que na hora a gente fica muito comovida, muito brava, ou muita coisa acontece ali e é difícil ser racional, mas se conseguir pegar contato de pessoas que presenciaram, é o ideal. Se tiver algum segurança, polícia por ali, você pode acionar esta pessoa na hora. Se não tiver... né? Porque de repente um policial ali, ele inclusive consegue identificar quem é o agressor e já tocar a ocorrência ali. Se não tiver ninguém ali, aí o caminho seria levar essa queixa para uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência. E aí tentar ter, né, o máximo que você puder de elementos que caracterizem a pessoa, porque como a gente está falando também de uma situação da boa e velha muvuca, né? É difícil você falar do fervo, né? Como é que você vai achar uma câmera de filmagem que pegou exatamente a pessoa? Numa situação isolada, que aconteceu na frente de um barzinho, poucas pessoas, às vezes a câmera do bar pega, né? Você pode de um banheiro, por exemplo. Agora, quando você vai falar do fervo ali, é difícil, né? Então, tentar contar com esses elementos, quem estava em volta, se tem algum conhecido, se você de repente achou numa rede social ali, isso ajuda muito. Sim. Ela falava sobre a questão da pessoa estar lúcida. Estou bebendo junto com o parceiro ali no meio do bloquinho, eu vou me embebedando, o álcool vai subindo, quando vai ver, ele vai e me puxa para o canto. Mas eu não estava afim disso. Só que eu não estava com consciência para isso. Isso é considerado o quê? Estupro de vulnerável. A partir do momento que a pessoa não tem consciência... Mesmo sendo maior? Mesmo sendo maior, porque ela está fora de si e não tem condições de exprimir que ela quer aquele ato, que ela está consentindo para que aquilo ocorra. Então isso é considerado estupro de vulnerável. Os tribunais já têm uma jurisprudência muito sedimentada nesse sentido, de que uma vez que a pessoa não tem condições de dizer, olha, eu estou consentindo, ou demonstrar de diversas formas que está consentindo para aquele ato, é considerado estupro, assim como nos casos de menores de 14 anos. Não há discussão. Ela é menor de 14 anos, mas ela consentiu, ela quis. Mas eu não sabia. Mas é uma violência presumida. Então os tribunais entendem que há uma presunção
de violência. E por quê? Uma pessoa menor de 14 anos, ela não tem condições de decidir sobre a própria vida, de decidir se ela está consentindo com aquilo ou não, assim como uma pessoa embriagada. A pessoa está desmaiada, está no chão. Como essa pessoa consentiu? Ah, eu trouxe ela para casa, ela ficou comigo, ela quis. Não, ela não quis, ela não tinha condições de decidir sobre isso. Então, esse tipo de situação é uma situação que merece muito cuidado, porque a pessoa não tem como assentir com aquilo. É o que a gente fala também, que uma coisa, né, complementando, que traz essa situação do não ter capacidade de consentir, é a incapacidade de oferecer resistência. A pessoa não tem capacidade, que é aquela coisa que eu digo, o próprio elemento, eu ir devagar num beijo. Você precisa dar a oportunidade da pessoa oferecer resistência. Se a pessoa está extremamente alcoolizada, ela não tem como oferecer resistência. E isso é um critério que é levado em conta pelos tribunais, né, quando eles avaliam situações como essa. E ações de importunação vão parar nos tribunais? As pessoas são processadas por isso? Sim, hoje em dia as pessoas têm sido processadas. A partir de 2018, quando essa legislação entrou em vigor, as pessoas têm sim se sentido protegidas, porque realmente era uma demanda da sociedade em ter essa proteção, porque não tinha. Existia uma lacuna entre o crime de estupro, que é gravíssimo, e a contravenção penal. Então, hoje em dia, as pessoas têm sim colocado isso perante os tribunais. A palavra da vítima ela tem uma relevância muito grande nesse tipo de denúncia. Como disse a doutora, é importante que reúna o máximo de provas que a pessoa conseguir naquele momento. A Alesp tem uma cartilha muito legal sobre isso, que tem inúmeras formas da pessoa se proteger e também deixar claro que isso é uma denúncia gravíssima. É um crime apenado de 1 a 5 anos. Então, as pessoas também têm que ter a consciência de que isso não é uma brincadeira. A partir do momento que você imputa um crime a uma pessoa, isso vai caminhar, tá? Porque a partir dessa legislação também de 2018, é um crime em que, a partir do momento que você informa as autoridades policiais, isso vai caminhar de todo tipo. Não adianta depois a pessoa falar assim, mas eu não queria que ele passasse por isso. Não era uma coisa tão grave assim. É muito grave. Então as pessoas têm que entender realmente o que aconteceu, se realmente houve uma importunação sexual, se de todo modo você colocou para a pessoa que você não concordava com aquele ato e que aquela pessoa ainda assim avançou o sinal para que você possa denunciar esse crime. Mas são coisas que a gente ouve, né? Então eu estou fazendo do outro lado aqui. Mas avançou o sinal, mas também com essa roupa que ela vestia. Isso, o nome disso é cultura do estupro, né? Já existe um fenômeno social chamado cultura do estupro, que é uma cultura pela qual o não é entendido como sim, por isso que a frase capitaneada é não, para parar com essa cultura, né, que o doutor até colocou de uma forma interessante, que antes a gente associava um romantismo à insistência. Então, hoje a gente compreende que isso é uma cultura do estupro, porque não é romântico você desrespeitar uma vontade manifestada por alguém. E aí, quando a gente fala sobre a roupa que a pessoa está usando, eu te pergunto, por acaso é menos roubo se você tiver com seu celular na mão e alguém pegar? Se for violento ou furto, enfim, mas deixou de ser uma lesão a pessoa que teve a sua propriedade perdida por outra que tirou essa propriedade só porque ela estava com o celular na mão? Não, a gente olha para a conduta da vítima nos crimes, que são esses crimes de violência sexual, por quê? Você está querendo responsabilizar uma vítima por ter sido vítima? Por qual motivo, né? Então, se no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito penal inteiro, a gente olha para o que aconteceu e para a culpa de quem praticou aquele crime, não tem justificativa para nos crimes que falam sobre questões, né, de violência sexual, você querer olhar para a conduta da mulher. A gente não tem um machismo sacramentado, enraizado nas polícias, tanto civil e militar, que quando a mulher vai reclamar, eles olham, ficam meio de olho, não dão muita atenção, não olham com respeito essa denúncia? Olha, eu acho que não só nas polícias, né? Esse tipo de fala nós também ouvimos de mulheres.
Então, esse tipo de comentário de, mas também, olha a roupa que ela estava, mas também ela foi para o carnaval. Quem vai para o carnaval quer o quê? Se divertir. Né? Então, eu acho que isso é arraigado na nossa cultura, é do nosso país, e dizem que o Brasil é o país das leis, né? Mas determinadas situações precisam. Essa é uma delas. Então, acho que a gente precisa, além das leis, ter uma cultura de educar mesmo as pessoas, não só nessas épocas, não só no carnaval, não só na época de folia, não só onde tem festas, mas ao longo de todo um ano ter uma agenda positiva para que as pessoas sejam educadas a não tomar esse tipo de ação, esse tipo de atitude, independente de qual lugar seja, porque esse tipo de situação acontece no bloco de carnaval, acontece no ônibus, acontece em casa, acontece nas festas de família. Então, eu acho que quanto mais educação, e aproveito para parabenizar aqui a oportunidade que vocês estão dando para discutir, para enfrentarmos o tema, é importante para que as pessoas entendam que não é não. Ponto. Você já falou da cartilha da Alesp, que ela foi inclusive editada, a segunda edição agora. Quem quiser entra no site da Alesp. E também nós temos uma lei que foi aprovada aqui pelos nossos deputados há 2 anos, a Lei 17.635, onde quem trabalha em bares e restaurantes podem ajudar e foram formados para isso, para ajudar a identificar assédios e também combater estupros. São situações, muitas vezes, porque assim, bares e restaurantes geralmente são territórios em que as pessoas se sentem mais autorizadas a ultrapassar certos limites. Não sei, às vezes em virtude do álcool, enfim, mas são lugares onde isso acontece bastante. Não que não aconteça no ônibus, não que não aconteça em todos os ambientes, no trabalho, mas a incidência é grande. E aí, ao colocar que as casas noturnas, as casas de espetáculos, elas têm obrigação de, num banheiro feminino, ter um aviso, olha, procure o bartender, faça um símbolo, peça o drink tal, né? Tem muita casa que faz isso, peça o drink lá, Penha. Que aí você vai ter ali, o bartender já vai saber que se trata desse tipo de situação. Então, quer dizer, incentivar, portanto, a denúncia, mostrar que é um ambiente seguro para aquela mulher e treinar, né, como você disse, preparar a equipe para lidar com essa situação pode ser muito importante num caso como esse. Primeiro, muitas vezes chamar a polícia naquele momento e deixar com que esse agressor seja identificado, saber quem que é essa pessoa, né, permitir isso. Se aconteceu em algum espaço, num banheiro, na casa noturna, fechar aquele banheiro, preservar aquelas provas. Então, são coisas que, depois, num processo judicial, elas têm um impacto imenso no sentido de comprovar o que aconteceu. Porque é muito caro para o direito penal e para a nossa democracia a presunção de inocência, né? Então, se você não provar que aquilo aconteceu, a pessoa é inocentada. E isso tem que existir mesmo. Agora, a questão é, como é que a gente forma pessoas e sociedade e multiplica esse conhecimento, né? Para que, nas situações em que isso aconteça, a pessoa não deixe de ser punida por uma falta de prova. Então, também essa lei é muito bacana, porque coloca o quanto isso é uma responsabilidade social e compartilhada, não é só da vítima. Toda a sociedade tem que ser contra a importunação sexual, toda a sociedade tem que se ativar na luta, né, contra essa forma de violência. E se, por qualquer motivo, existe uma atividade econômica, como casas de show e bares, em que isso tem uma incidência alta, essas casas têm que ser colocadas, sim, com uma responsabilidade de ter um cuidado a mais. Doutor Jorge, por favor, pode complementar. Eu concordo e vou dar um exemplo que é notório e público, que aconteceu exatamente isso. Foi uma conduta mais grave, né, que foi estupro. Mas o caso do ex-jogador Daniel Alves. Lá na Espanha. Lá na Espanha eles não tinham esse protocolo, até que teve um caso paradigmático em que foi adotado esse protocolo e a partir daquele momento a casa de show estava preparada para aquele tipo de situação. Quando aconteceu, para tudo, pega as imagens, entende o que aconteceu, traz uma rede de proteção para essa vítima e aí vamos apurar, porque se não aconteceu, isso vai ficar claro. Então, essa legislação,
ela vem de encontro não só com a proteção à vítima, mas também de proteção à pessoa que é acusada de forma falsa. Tem o caso do Robinho também, né, na Itália. É. Só que esse caso do Robinho não foi tão forte a questão desse protocolo. O do Daniel, foi adotado exatamente o protocolo que tinha entrado em vigência logo depois de um outro caso em que alguns réus foram absolvidos, por conta exatamente de ausência probatória. Então, como a doutora disse, a presunção de inocência é um direito constitucional que nos é muito caro, principalmente nós que militamos nessa área. Mas, de todo modo, a proteção à vítima nessas circunstâncias é importantíssimo e, de igual modo, traz proteção também a quem eventualmente pode ser acusado falsamente de ter cometido um ato que não cometeu. No escritório, como é que você trabalha isso com seus clientes? E o que você recebe de denúncia? Olha, eu recebo de tudo quanto é denúncia. Uma curiosidade, eu sou a advogada que cuida, defendendo a vítima, uma ex-deputada que foi vítima de importunação aqui nesse plenário. Então, a gente recebe de tudo quanto é caso mesmo, né? Desde coisas que acontecem na rua até, né, na nossa casa legislativa. E é importante colocar, não no sentido de culpabilizar ninguém, mas no sentido de dizer que são atitudes decorrentes de um machismo que está em todos os lugares, por isso que o nosso compromisso social tem que ser muito forte, né? No sentido de lutar contra isso. E a gente pega desde o caso da pessoa que estava andando no carnaval e alguém passou a mão na bunda dela ou algo assim, até um caso de um relacionamento afetivo em que as pessoas são casadas, mas a pessoa não consentiu com certa prática e o marido achou que, porque é casado, ele teria o direito de fazer a prática mesmo assim. Então, tentar ter investida sexual com a esposa enquanto ela está dormindo. Eu estou recentemente cuidando, por exemplo, de um caso assim, né? E aí a gente volta naquele ponto. Se a pessoa está dormindo, ela consegue oferecer resistência? Não. Então, a gente tem até uma situação mais grave, que é a situação do estupro de vulnerável, né? Então, a gente vai... A depender de onde e como as circunstâncias acontecem, elas vão variar entre esses crimes, né? Do estupro, importunação sexual, violação sexual mediante fraude ou um assédio sexual, né? Esses crimes sexuais, esses crimes contra a dignidade sexual, eles vão dizer situações específicas, né? Quando a gente fala de carnaval de rua, de bloquinho, o mais comum mesmo é ver a importunação sexual. Mas você tem processo de passar a mão? Tenho denúncia. Aqui em São Paulo? Sim. E que pé que está da justiça? Está em fase de inquérito. O último que eu tive desse tipo de assunto foi numa festa e aí a gente enfrenta uma grande dificuldade, né? Muitas vezes, que é o que eu falei da muvuca, é a identificação certeira da pessoa. Porque, você tá com glitter, você tá pintado, você tá... São camadas que vão dificultando, né? Então, a gente acaba muitas vezes tendo que fazer uma advocacia investigativa no paralelo da polícia. Porque, veja, esse tipo de crime é como o doutor falou. O Ministério Público, uma vez que a denúncia é feita, ele vai dar seguimento ao processo, não tem como voltar atrás. E aí, a gente, enquanto assistência de acusação da vítima, né, enquanto pessoas que estão ali defendendo os interesses da vítima, vai pedir coisas, vai querer produzir provas. Só que até ter um processo mesmo em que tenha um réu, existe uma fase de investigação antes, que é um inquérito policial. E muitas vezes na advocacia a gente acaba tendo que fazer uma advocacia investigativa no sentido de corroborar provas nesse inquérito policial, pedir certas coisas para que essas provas sejam produzidas, porque a gente enfrenta essas dificuldades. Então, nesse tipo de caso, a identificação da pessoa é uma grande dificuldade, sobretudo quando não é um grupo de amigos ali tinha um outro amigo que fez algo, quando é 100% desconhecida a pessoa. Fica muito difícil trazer a identificação. Doutor Jorge, principalmente quando é uma reunião familiar, né? Quando é um evento familiar, é mais complicado ainda, né? Porque tende-se a encobrir. Inclusive, nós temos aí ótimos seriados no streaming que abordam essa questão. Sim, é uma questão muito sensível, né? E os números trazem, né? A estatística mostra que grande parte desse tipo de situação acontece no seio familiar. Ou um amigo, ou algum parente, alguém próximo. Infelizmente, isso acaba acontecendo e é uma situação muito difícil. A doutora bem colocou essa questão da defesa ter que trabalhar para poder provar isso, porque são crimes
que, via de regra, não deixam vestígios. Se não for alguma coisa como um estupro, mas a importunação propriamente dita, ela praticamente não deixa vestígios. Tirando esses casos mais graves que sejaram essa lei, uma passada de mão. Um pegar no tranco sem um beliscão, sem a marca. Um beijo forçado, um beijo roubado. Como que prova isso? E é por isso que os tribunais entendem que a palavra da vítima tem grande relevância nesse tipo de situação. Porque tem que ter. Mas ela, apenas tão somente dissonante dos demais elementos de prova, se ela não casar com as demais provas que eventualmente pode ter no lugar, ela sozinha não tem a capacidade de condenar ninguém. Então é muito importante que aconteceu o fato. Quem estava aqui? Quem pode me ajudar? Quem viu? E hoje em dia também eu acho muito legal a atitude das prefeituras no país de ter uma rede de apoio, de ter um local da GCM em que a pessoa que se sentiu ali ser viciada possa correr ali na GCM e falar, olha, acabei de sofrer um abuso. Porque quanto mais rápido for a atuação dos agentes públicos, mais fácil fica a obtenção de prova. Tá, aconteceu isso, quem viu? Quem estava com você? Às vezes já colhe o depoimento na hora ali, né? Já colhe o depoimento na hora. Porque no Carnaval hoje tem o canal 180, né? Mas no meio da muvuca, como a doutora bem colocou, fica difícil a pessoa pegar o telefone, ligar, esperar a polícia chegar, a rede de apoio da mulher. É muito difícil. Sofreu importunação sexual, ainda vai sofrer um furto do celular. Exatamente. A pessoa muitas vezes não se sente confortável ali, né? Então, são situações muito difíceis e que só a lei ela não vai conseguir sanar. A gente precisa de uma educação de toda a sociedade para poder acolher a vítima desse tipo de situação. Um novo comportamento, um novo olhar, né? Uhum. E essas iniciativas, né? Chamar para essas conversas, debater os casos, agir com responsabilidade quando as coisas acontecem perto da gente. Parecem pequenas coisas, mas elas fazem muita diferença. Muitas vezes quando a gente forma, eu chamo de multiplicadores, né, da informação. Então, quando a gente forma esses multiplicadores da informação, isso faz muita diferença na situação da fulana específica que acontecer com ela. Porque aí ela vai conversar com alguém, ela vai pedir ajuda. Geralmente, né, na maioria dos casos, a primeira coisa que acontece é a vítima vai falar com alguém da confiança dela. E esta pessoa de confiança não pode ser um fator de sofrimento para a vítima. Ela tem que ser uma ajuda. Ela não pode reproduzir aquela pergunta que você fez no começo, né? Ai, mas e a roupa que você estava usando? Ela não pode fazer isso. Então, multiplicar esse conhecimento, além, né, de lei, além de política pública, tá no bojo das coisas que tem que ser feita. A educação ela é muito importante nesse sentido, porque enquanto a vítima for querer denunciar algo, aí ela vai ligar para a mãe ou para a amiga dela e ela for vítima de novo do julgamento da pessoa para quem ela foi pedir ajuda, a denúncia não chega na delegacia. Então ela tem que ser incentivada, estimulada, credibilizada. Educada. Sim. E no seu escritório, que casos que você tem que você poderia contar, dividir conosco? Inúmeros casos. Eu estava até comentando com a doutora, e aí a gente já parte um pouquinho mais para a violência doméstica. Mas falando sobre essa questão de cultura mesmo, há um tempo atrás nós tivemos um caso em que o ex-marido de uma mulher que se sentia como propriedade dela, como se ela fosse propriedade dele, ameaçava constantemente por WhatsApp, ia na porta do trabalho dela. E por mais que ela tivesse pedido inúmeras vezes medida protetiva, algumas vezes concedidas, ele não conseguia ser intimado disso. Então ele continuava naquela situação de ver até onde a corda vai. Até que a juíza de uma cidade próxima aqui de São Paulo, muito corretamente, acatou um pedido nosso de intimação dele por WhatsApp, porque ele realizava as intimidações a ela por WhatsApp. E conseguimos com que ele fosse cientificado, e eu que acabei mandando essa decisão para ele. No momento em que as ameaças que ele fazia contra ela, ele fez contra mim. E aí, de posse disso, nós juntamos no processo, e aí sim a juíza olhou e falou, poxa, é verdade, realmente é um cidadão perigoso e que acha que a justiça mesmo não é nada. você sprintando a tela do celular dela, a juíza não tomava atitude. Sim, e ela... sendo juíza ainda, sendo juíza, né? O que chamou bastante atenção. Mas a coisa que você falou, né, doutor, da questão de mulheres também reproduzem o machismo. Sim. E, infelizmente, é uma estrutura social. Você tem que aprender, educar, né, ser ensinada,
para não reproduzir. Se não passar, a nossa sociedade do jeito que ela é, se você não passa por um processo de educação sobre esse assunto, você vai reproduzir os machismos, sendo homem, sendo mulher. Mas aí, conclui. E aí, fizemos um pedido demonstrando, olha, a periculosidade dele, e ele é um cidadão tão violento que ele chegou ao ponto de me ameaçar e dizer que a justiça para ele não é absolutamente nada, que liminar, com essas palavras, liminar para mim é só um papel. Se eu fosse o senhor, eu não entraria nesse caso. E aí a juíza, à época, acertadamente decretou a prisão preventiva dele, ele ficou preso, e a partir desse momento serviu como um corretivo, porque ele cessou. Então, às vezes, uma tomada de decisão mais enérgica, e aí a gente passa por essa questão da educação também dos magistrados, de nós como operadores do direito, é muito importante. O Alesp Cidadania hoje fala sobre importunação sexual no carnaval. O não é não, o que pode e o que não pode. Daqui a pouco a gente volta, o intervalo é rapidinho. Mas afinal, o que é crime no carnaval, no bloquinho, no baile? Hoje recebemos aqui nos estúdios do Alesp Cidadania a doutora Mariana Serrano, também doutor Jorge Felipe Oliveira. Doutor Jorge, o que pode e o que não pode em relação à filmagem com celular? A questão da filmagem, eu acho que é uma coisa muito sensível também, porque hoje em dia todo mundo filma tudo, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, hoje eu era uma pessoa avessa, celular é filmagem, agora eu filmo tudo o que acontece. E as pessoas hoje em dia têm uma vida online, né? Então tudo as pessoas querem mostrar, querem colocar na internet, e isso é legítimo, inclusive, e ajuda muito nessa questão de produção de prova. Porque a depender do que acontecer, a pessoa tiver com o celular ali, hoje em dia a gente vê nos jornais que serve muito e ajuda muito nessa questão de produção de prova. As filmagens, eu acredito que também ela deva ter um consentimento. E aí, igual a questão do beijo, do acesso à pessoa, você percebe quando a pessoa não está gostando de estar sendo filmada. Porque é uma forma de importunação também, né? Não é uma importunação sexual, mas é uma importunação. A gente não vai ver como um crime você filmar uma pessoa apenas tão somente no carnaval. Você está ali no meio da muvuca, você está se filmando, filmou a pessoa, não tem um crime aí. Mas o bom senso, eu acho que deve imperar, é a questão da educação. Você viu que a pessoa não gostou, não quer, não está consentindo com aquilo, eu acho que é o caso de parar. Porque é o direito à privacidade, né, doutora? Mais ou menos. Eu entendo, é que eu acho que a gente precisa definir o que tipo de filmagem a gente está falando. Também tem a segunda parte. Porque, por exemplo, filmar embaixo da saia de alguém é crime, ponto, né? Agora, da mesma maneira, se você tem uma filmagem sexual consentida com alguém, essa filmagem é consentida para essas duas pessoas, mandar para o coleguinha é crime também. Agora, se a gente está falando de uma filmagem de uma situação, por exemplo, expor a pessoa bêbada largada, isso não é legal, isso pode até ser crime, depende de como isso for feito. No entanto, se a sua única alternativa, se você está em segurança, você está sendo vítima, você está sendo alvo, e a sua única alternativa para produzir essa prova é filmando, eu entendo que essa filmagem é válida na medida em que você está participando da situação. É muito diferente de filmar terceiros não consentindo. Então, eu entendo que se você está sendo alvo de uma situação injusta e você só tem aquilo para se amparar, a gente usa os instrumentos que a gente tem. Agora, é muito diferente de, estou vendo uma pessoa, um terceiro, que não tem nada a ver comigo, fazendo alguma coisa que seria vexatória para a pessoa, vou filmar, vou expor, isso eu já acho que ultrapassa o bom senso. Por isso que eu disse, depende do tipo de filmagem que a gente está falando. Tem situações que eu acho que autorizariam filmar e tem situações que não. Porque algumas festas mais avançadas, onde todo mundo está participando e vem alguém ali e filma ou faz um filme secreto, e aí? Como bem pontuou a doutora, eu acredito que nesse tipo de situação, aí a gente tem o direito à privacidade. Né? Vai depender muito do caso a caso. Filmar embaixo de uma saia é crime, ponto. Né? Agora, numa situação dessa, uma filmagem clandestina, e você divulga aquilo
na internet, que hoje em dia a gente sabe que tudo viraliza, a gente precisa entender o caso a caso. Até filmar escondido uma situação dessa já é um problema muito sério, né? Porque eu exemplifiquei você vazar um filme que foi consentido, né? Mas também o consentimento volta de novo, né? Ser filmado é um tipo de prática sexual também, né? Então também é uma coisa que precisa de consentimento. E divulgar um vídeo que foi feito com consentimento também é crime, porque a pessoa consentiu com a filmagem, mas não com a divulgação. Nossa, é tudo muito limitado, depende do caso né? a caso. Muito limitado. E a justiça, como é que encara tudo isso? Olha, eu tive um caso recentemente que foi muito doido. Era uma pessoa que trabalhava numa unidade de saúde, era uma enfermeira-chefe, e ela tinha um subordinado a quem ela achou que ela iria ser demitida, o RH chamou para conversar, então né, ela já ficou meio ressabiada, ela falou: fulano, por gentileza, pegue tudo que tem no meu celular e passa para o computador ou vice-versa. Eu não lembro como é que foi, mas ela deu o celular para o cara fazer um backup. Acredito que era porque era celular da empresa e ela tinha coisas pessoais ali dentro. Beleza. Não, ela iria ser demitida, mas estava numa estabilidade pré-aposentadoria, teve que voltar. E esse cara, ele que foi substituí-la no cargo. Então ele ficou muito doído quando ela voltou. E ele acessou aquele conteúdo. Naquele conteúdo tinha coisa íntima, tinha foto íntima, foto, né, o famoso nude, tinha ali dentro. Ele acessou aquilo e ele fingiu que recebeu dela para fazer uma denúncia no RH, como se ele tivesse sido uma vítima de assédio sexual. Só que é lógico, como ele não recebeu dela de verdade, ele usou aquilo, ele usou aquelas fotos sem o consentimento. Ele não tinha um comprovante de que ela enviou para ele não tinha o print do envio, ele tinha só a foto. E esse cara fez a denúncia, a unidade de saúde não fez nada, ele escalou e encaminhou um e-mail para a Secretaria de Estado. Então essa funcionária pública ficou 100% exposta ali, né? E existe, na área criminal, né, foi avaliado o crime de compartilhar em foto, ele compartilhar uma foto íntima sem o consentimento, né, que é um tipo penal específico, né, sem prejuízo de debate de assédio sexual, sem prejuízo também de ver isso em justiça do trabalho e tudo mais, mas a gente apurou ali e conseguiu condená-lo, né, por ter compartilhado imagens íntimas dela sem o consentimento dela. Mas olha que doideira. Enfim, eu lembrei desse caso. Tudo isso acontece muito no Brasil, né? Eu acho que as casas legislativas, elas são instadas a se manifestar quando acontece um caso que cai na mídia. Uhum. Essa legislação, ela veio por conta daquele caso daquela atriz que me fugiu o nome Carolina agora. Dickmann, Carolina não é? Dickmann. Foi a lei Carolina que Dickmann. teve os dados dela vazados quando mandou o laptop para consertar. Sim. Então, para a gente ver, né, que a educação ela está deficitária, as coisas vão acontecendo e a legislação só vem depois do clamor público. Então é por isso que eu acho o fato principal dessa nossa conversa aqui é a educação. Quanto mais educação, quanto mais informação, quanto mais as pessoas entenderem e terem o respeito ao próximo, menos esse tipo de situação vai acontecer. Pensando de novo no nosso bloquinho de carnaval. Eu tenho um filho adolescente dentro de casa, um adolescente com 13 e outro de 16 anos, independente se é homem ou se é mulher. O que compete a cada um e se há crime aos dois? O de 13, qualquer ato sexual que ele faça, ou, né, lascivo, né, porque às vezes as pessoas acham que o ato sexual envolve só genital e tal, mas o lascivo é mais amplo, né, então qualquer coisa que aconteça nesse território aí, com o de 13 anos, se for feito por uma pessoa maior de 18, a gente já tem um estupro presumidamente. Ainda que consentido. Ainda que o menino fale, porque,
Olha só, não sei se vocês já ouviram aquela história o menino de 10, 12, 13 anos na casa que tem uma relação sexual, às vezes com a funcionária do lar, ou algo assim, e ela é maior de idade, mas o menino tem 12. E as pessoas normalizam e acham que a sorte do menino, ou algo assim. Não, gente, isso é um crime muito sério, isso é pedofilia, né? Que é o estupro de vulnerável. O termo pedofilia não existe na nossa lei, tá? Só é estupro de vulnerável, mas é isso. É a pedofilia, mesmo que seja com um menino. Mas e se for o de 13 com a menina de 13? Aí os dois não têm condições de colocarem a tua vontade. Né? A violência é presumida para os dois. Então os dois, nesse caso, estão em pé de igualdade. Então não tem crime. Porque os dois estão abaixo de 14 anos. É uma conduta reprovável, mas eu não vejo como uma conduta Os pais não são ilícita. incriminados nesse caso? Não, a não ser que disso tenha acontecido, por exemplo, se um quis e o outro não. Isso. Aí é possível, mas ainda assim é complicado, porque a gente está falando de um crime cometido por menor de idade, e aí existe punição quando crimes são cometidos por menores de idade, mas são punições específicas no direito, né? O menor de idade ele não vai para a cadeia, por exemplo. E entendeu? agora no segundo caso, entre 13 e 17? Entre 13 e 17, a gente sempre, menor de 14 anos, a gente tem que partir da presunção de violência. Os tribunais eles têm rechaçado todo tipo de situação que envolva menores de 14 anos. Tem um julgado ou outro, um muito recente, e aí a pessoa não tinha 17 anos, mas tinha 21, em que eles tiveram um filho, eram casados, formaram uma família, e aí eles entenderam que o direito penal, a proteção, não poderia ser uma pena para destruir uma família, e é crível, né? Agora, numa condição em que um tem 13, o outro 17, a presunção de violência, ela subsiste e ela é mantida pelos tribunais. E aí, a pessoa de 17, o menor de 17, eventualmente vai responder um ato infracional, não vai responder pelo crime. Responde perante a vara de infância e adolescência por um ato infracional, que vai ser equiparado ao estupro de vulnerável. E pode parar na Fundação Casa? Em tese. A A Fundação Casa são essas medidas, né, que são aplicadas quando porque a penalização... FEBEM, a Fundação Casa. Isso, Por ser isso. menor, ele não é crime. Exato, né, que a pessoa menor de idade ela não vai ser presa, mas ela pode ter punições e aí seria isso. A Fundação Casa, a FEBEM são os locais que fazem essa punição, né? Em nenhum caso os pais são criminalizados? Criminalizado, eu acredito que não, a não ser que tenha algum tipo de omissão muito grave que eles tenham feito, mas aí não vai ser pela violência sexual em si, mas talvez por uma omissão num dever de cuidado ou algo assim. Agora, é possível sim abordar, por exemplo, vamos supor naquele caso de dois menores, mas que um forçou ao outro, é possível abordar na esfera civil, por exemplo, uma responsabilidade sobre isso. Agora, criminalmente, o crime ele é um fato da pessoa que o comete, entende? Então, eventualmente, os pais poderiam ser responsabilizados por eventualmente terem sido omissos num dever de cuidado ou algo assim. Como aquele caso da criancinha, filha de uma empregada doméstica que subiu de elevador e pulou, e aí a patroa foi condenada por uma omissão. É uma omissão de um dever de cuidado, por exemplo, entendeu? Só que aí, nesse caso, foi pro homicídio culposo por conta disso. Mas, então, depende muito do que acontecer, né? Mas o que eu entendo que pode chegar nos pais está nesse lugar da omissão, do dever estar ali de olho e não tá, entendeu? Não no lugar de ser condenado por participar de alguma forma numa violência sexual, hein? Agora, doutor Jorge, como educar uma criança, você tem um filho pequenininho, uma criança, um adolescente, sobre o não é não, o que é assédio, o que não pode? Uma pergunta muito difícil, né? Estou em formação, pai em formação. Tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. Sem manual? Sem manual. Um filhinho por vir. Uma filha de 1 ano e 8 meses, a Clarinha, e um filho por vir, 6 meses. E a gente aprende a cada dia, né? Então, eu digo que assim, ser pai é um dia de cada vez. E a gente tem que tentar colocar isso de uma forma que a pessoa entenda. E principalmente, que quando chegar no meu momento eu vou colocar o respeito.
O respeito, acima de tudo, se você colocar, olha, o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros, o que eu não gostaria que fizesse para minha irmã, o que eu não gostaria que fizessem para minha mãe, eu não vou fazer, eu acho que é o caminho. E aliado a isso, a gente tem que ter essas políticas públicas. E aí ressalto mais uma vez essa cartilha da Lespe, esses adesivos, que são adesivos, não é não, a mídia colocar esse tipo de assunto o pedido de socorro voga, com a mão fechada. o pedido de socorro com a mão fechada. Isso, errado. Então, tudo isso é importante para a educação do ser humano, da sociedade como um todo, e que a gente tem que fortalecer e fomentar para que cada vez mais as pessoas entendam que não é não, que você tem que respeitar a mulher, que você tem que respeitar o homem, que você tem que respeitar o próximo como a si mesmo. Eu acho que tem um passo até um pouco mais, assim, continuando, né, concordando, mas indo um pouco mais adiante. Educação sexual é muito importante, né? E as pessoas costumam achar que quando a gente fala de educação sexual, você estaria incentivando as crianças a fazer sexo ou algo assim. E não. Educação sexual é ensinar o que é um órgão genital, aonde pode encostar, onde não pode encostar. É validar quando uma criança se sente incomodada porque o consentimentozinho dela sobre um abraço ou sobre um beijo não foi respeitado. Porque a gente quer que essa mulher saiba se defender quando um cara vier dar um beijo errado num bloquinho. Mas a gente obriga uma criança a dar um beijo na tia quando ela não está afim. Então, tem muitas coisas dentro da educação das nossas crianças que elas precisam levar em conta que a criança também é um ser que tem vontades e direitos. É lógico que não é qualquer vontade, eu não estou falando de jantar brigadeiro, né? Mas eu estou dizendo aqui sobre a questão de entender que aquele corpo também é um corpo que tem que ser protegido. Criança também é uma minoria social, né? Não existe a coisa de proteção de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência. Criança também é uma minoria social protegida. Só que a gente acha normal corrigir uma criança com um tapa. Só que se eu discutir com você, eu não vou te dar um tapa. Então, por que para uma criança a sociedade normaliza dar um tapa? Então, está muito também nas nossas atitudes sobre consentimento. No nosso jeito, como que a gente ensina. E a criança só vai saber que não foi legal se um professor, se um vizinho encostou nela de uma forma inapropriada, quando você fala o que é cada parte. Quando você ensina. Quando você ensina e quando você fala, olha, existe um toque fraterno e existe um toque que não é fraterno. Que só a mamãe que pode fazer. E isso, no meu ponto de vista, não deve ser uma política de governo. Aqui, inclusive, na Lespe, nós temos um deputado que lançou uma série de livros mostrando com um xizinho onde pode, onde não pode, sim, distribuindo isso é muito uma importante. Cartilha. Isso é muito importante. Então, eu acredito que não deve ser uma política de governo, mas uma política de Estado. Que a gente busque sempre a maior proteção do menor. E, para isso, eu concordo plenamente que a educação sexual ela vem a corroborar tudo isso que a gente está dizendo aqui. Porque só a educação vai fazer esse tipo de situação não acontecer ou diminuir. E aí falam que a educação sexual estimularia, né, os adolescentes a fazer mais coisa, mas, gente, por acaso o número absurdo de gravidez na adolescência indica que eles já não façam, né? Então, quer dizer, adereçar a forma responsável... A vacina do HPV para crianças a partir de 9 anos ou talvez 8. Adereçar de forma responsável como que isso deve acontecer, porque tem gente que quer tampar o sol com a peneira. Adolescente cheio de hormônio, às vezes, faz as coisas mesmo, entendeu? Agora, assim, como é que você faz essa prática ser responsável? E consentida, né? Consentida. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse curso de pós-graduação em Direito Antidiscriminatório que você lançou no país. Ah, muito legal. Tem o meu curso, FADEG, que é uma faculdade privada, que fez o primeiro curso de pós-graduação em Direito Antidiscriminatório. Ele é embasado em várias obras de autores que são especialistas, mestres ou doutores, né, em assuntos que são os marcadores sociais da diferença. Então, como eu estava dizendo, por exemplo, que a criança também é minoria, né, o marcador social da diferença é o termo dentro das ciências sociais e da antropologia que define esses conceitos que formam as minorias. Então, a raça é um marcador social da diferença, o gênero é um marcador social da diferença, orientação sexual e assim por diante. E aí, existe uma coleção de livros que chama Leituras Críticas Importam,
que é de uma editora chamada Matrioska, que foi a base para a formulação, né, desse projeto, dessa pós-graduação, sem prejuízo de outros livros também, mas ela foi o nascedouro da ideia, veio ali, onde nós, os autores dos livros, escrevemos dentro da nossa especialização sobre esses marcadores. Então eu, como uma mulher LGBT, por exemplo, escrevi sobre vidas LGBTQIA+. E aí reflexões para não sermos idiotas, né, assim, ou seja, como é que a gente abre esse diálogo sobre as vivências LGBT, por exemplo, com as pessoas, para que as pessoas tenham um espaço seguro para perguntar, terem dúvidas e sem se sentirem julgadas. E aí a gente vai ter, né, nessa pós-graduação e nessa coleção, povos indígenas, pessoas negras, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados, mulheres, população LGBTQIA+, então, população de rua, crianças. A gente tem aí vários módulos, né, em que você estuda a proteção destes grupos, né? E aí, através disso, é possível olhar para o direito, que é uma pós-graduação dentro, né, do direito, é possível olhar para o direito abandonando um pouco as divisões tradicionais que o direito propõe, né, entre direito civil, direito penal, direito do consumidor, direito, enfim, trabalhista, né, e olhar um pouco para o sujeito de direitos como a centralidade do direito, não a matéria que está sendo tratada. E eu acho que isso é que é o grande salto quando a gente olha para o direito antidiscriminatório, que é a pessoa no núcleo, né, o sujeito de direitos no núcleo da formulação jurídica. Doutor Jorge, como caracterizar e classificar a importunação sexual dentro da comunidade LGBT que ia mais? Da mesma forma que a gente caracteriza e vê esse tipo de situação na comunidade heterossexual. A partir do momento em que não há o consentimento, eu entendo que está caracterizado o crime. Perfeitamente. Porque o crime, ele não é um crime que tem alguma vítima específica, né? O crime de importunação sexual. Existem crimes que têm vítimas específicas. É o crime do assédio, né? Como assim? O crime de importunação sexual é o crime do assédio, correto? Sim, o que comumente é chamado de assédio, né? Insistir muito na cantada, passar a mão, segurar, beijo forçado, né? O que na nossa linguagem do dia a dia é o assédio, é o crime de importunação sexual. Esse crime não demanda uma vítima específica para acontecer. Quando a gente falou, por exemplo, de estupro de vulnerável, a gente falou de uma condição que qualifica essa vítima, né? Ser vulnerável, estar vulnerável ou ser vulnerável por algum motivo, né? O crime de importunação sexual, ele não tem algum elemento que diga que só acontece quando acontecer para tais vítimas. Então, a colocação de como é que você investiga ou avalia isso na comunidade LGBT é do mesmo jeito que fora da comunidade LGBT, sim, porque você não precisa ser ou não ser algo para poder ser vítima de importunação sexual. Esse crime, ele não pressupõe que você é uma mulher. Então, um homem pode sofrer uma importunação sexual também. Por isso que eu digo, da mesma forma, pode acontecer entre homens, pode acontecer entre mulheres, entre homem e mulher, entre mulher e homem, o que muitas vezes a gente vê sendo comumente aceito, como a situação que você bem colocou do jovem que se envolve com uma mulher mais velha. A gente vê comentários na internet, esse o pai vai ter orgulho, esse o pai não vai ter problema, o que é quando assim, não é o pai que não leva numa casa, né? Do machismo. Quando não é o pai que não leva, né, numa casa para tirar a virgindade do menino, num desses estabelecimentos aí. Exatamente. Então, é uma situação que ela protege não só a mulher, mas também o homem. Então, protege também toda a população LGBT, protege os homens, as mulheres. O que essa legislação veio corroborar, eu acho que foi a palavra que eu mais disse aqui, é o respeito. É o respeito e entender que a ausência de consentimento é não, e não é não. Agora vamos falar em date das redes sociais. Date nada mais é do que um encontro. Vamos marcar um encontro. Estou conversando com alguém por rede social, a gente marca um date, vai lá. O aceitar um convite, seja para um shopping, ou para um parque, ou para um bloquinho, isso eu já estou permitindo tudo? Eu já estou consentindo? O que é o date? O que pode, o que não pode? E sobre as redes sociais, gostaria que vocês falassem. O que é consentido é o que está estabelecido como consentido. Então, eu vou dar até um exemplo mais grave para ficar bem evidente o que eu quero dizer com isso. Se eu iniciei uma relação sexual com alguém, iniciei sexo com uma pessoa, no meio da situação eu falo não, dali para frente já não está mais consentido.
Então, eu tô indo até mais longe, eu não tô nem falando só do date, eu tô falando de uma relação sexual já iniciada. Ou, se eu concordo com uma relação sexual vaginal, mas não concordo com uma anal, e a pessoa vai tentar fazer isso, isso é estupro também. Então, o meu ponto é, o que é consentido, se a pessoa decidiu sair com a outra, né, e foi para um date, ela consentiu o date. Se a pessoa foi, tomou uma cerveja, deu uns beijos, ela consentiu com os beijos. E isso vai se construindo, né? Claro, não é um contrato. Ah, não, aqui Sim. Hoje nós vamos sair, então eu vou ticar aqui as coisas que vão acontecer. Né? Por isso que a gente fala muito na oportunidade de dizer o não. Porque às vezes você está beijando, você está lá nos amassos, e aí você vai tentar coisas e a aí oportunidade... Vem o tesão, e aí pô, tem que vir a oportunidade de falar, ó, desse aqui não estou confortável, né? Então, ah não, até aqui, vamos ficar até aqui. Isso aqui tá gostoso para mim, mais do que isso, não quero. Então, é muito, né, também sendo aqui repetitiva, mas é muito sobre a coisa da oportunidade de dizer não. Então, quando a pessoa consentiu com o date, ela consentiu com o date. Quando a pessoa consentiu com o beijo, ela consentiu com o beijo. E assim por diante. Não dá para presumir que o consentimento de uma coisa gera o consentimento da outra. Na ausência de qualquer coisa, o não é a resposta. Se você não sabe, presuma não. Doutor Jorge. Corroborando o que a doutora disse, eu acho que fica muito latente quando a pessoa está desconfortável com determinada situação, né? E a gente não pode naturalizar aquele... Ah, mas ela aceitou sair comigo. Ah, mas ela não falou que ela tinha 13 anos ou 16. Isso aí aconteceu recentemente, né? De um rapaz que foi preso, que era mais velho, e falaram assim, não, você pegou uma menina menor. Ah, mas ela não falou que ela tinha essa idade. Sim. Ela mentiu a idade. Sim. Tudo isso dentro de uma discussão de um processo judicial, a gente tem que entender o caso a caso. Mas, assim, de uma forma objetiva, que é o que os tribunais entendem hoje, pouco importa. Pouco importa. Como esse caso que eu trouxe, de caso a caso. Formaram uma família, tiveram um filho, a família socialmente aceita, e uma punição estatal desmantelaria essa família. Né? Então, o direito, a gente tem muito essa questão do caso a caso. Mas, de todo modo, o entendimento hoje, que numa situação como essa, o entendimento de que a violência ela é presumida prevalece. Pouco importa se a pessoa mentiu, se não mentiu. Se você tinha condições de ver a compleição física da pessoa, que ela é menor de 14 anos, você está ela falsificou a carteira de identidade para entrar no motel. Então, mas é isso que é o caso a caso, a gente vai pegando elementos. Então aí você já tem elementos para fazer uma defesa um pouco mais estruturada também da pessoa que está acusada. Então por isso que realmente você tem que olhar no caso a caso, né? Eu concordo com essa colocação. Se for olhar no preto e no branco, falar um geral, é estupro de vulnerável e acabou. Agora, quando você vai trazendo os elementos, o direito vai trazendo flexibilizações, né? Por exemplo, esse um caso específico aí da família que foi formada e que ainda estão juntos e que poderia prender o cara, poderia desmantelar a família, existe num sentido. Em outro, diversos casos em que o judiciário não acha que engravidar né, do cara com quem teve a relação não muda o fato de isso ter sido um estupro. Porque muitas vezes essas coisas se inserem na própria dinâmica familiar. Então, o caso do date com uma pessoa que está mentindo a idade, ele é complexo, mas ele é isso aqui. 90% dos casos é o vizinho, é o tio, é o padrasto, é conhecido, é o primo. A gente está falando disso, né? Não é um estranho. Não é um estranho. Então, claro... Que dá balinha, o pipoqueiro na porta da escola. Então, não dá para a gente usar essas exceções que servem para futucar nossa cabeça e pensar como é que a lei funciona, para mudar a mensagem geral da lei. Porque a mensagem geral da lei, ela vai se aplicar à grande maioria dos casos e que hoje são vítimas, meninas, não são nem mulheres maiores de idade, a grande maioria ainda são meninas, crianças, por alguém que é conhecido da família ou por alguém da família. Entendeu? E a gente está falando da maioria real, assim, de mais de 85% dos casos nesse tipo de situação, aí você vai ter entre 80 e poucos e 90 e poucos com mulheres já maiores de idade. E isso aqui de caso que acontece contra homem. Então não é dizer assim, né, quando a gente fala essa lei, ela funciona para todo mundo, é porque todo mundo pode ser violado independente do gênero. Mas hoje a gente sabe que na prática, no número, ela protege mais mulheres do que homens, porque as mulheres hoje são mais vítimas desse tipo de crime do que os homens. Sim. Número. Voltando ao carnaval mesmo.
Nós nunca ouvimos uma história de inúmeras mulheres rodearem um homem e ficarem beija, 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 beija. Fazendo desafio. Fazendo desafio e não deixarem ele passar enquanto não cometesse um ato com alguém que talvez não quisesse. Né? Então a proteção dessa legislação ela vem justamente para as mulheres, mas é que o caso de importunação mesmo protege a todos de forma igual. Mas isso que a doutora trouxe é um dado que assim, tá claro para a gente há muito tempo que esse tipo de situação, e aí já falando de condutas mais graves, de estupro de vulnerável mesmo, acontece no seio familiar. Estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que vocês deixassem dicas aqui para os nossos ouvintes fulhões e nossos internautas e telespectadores fulhões aqui do Alesp Cidadania. Beber água. Bebam muita água. Intercala a bebida com água, gente. Essa é a mensagem de uma pessoa de 36 anos que já acorda com dor nas costas e ressaca que parece dengue. Além disso... Passar o repelente. E depois do não, tudo é assédio. Eu, corroborando o que a doutora disse, bebam bastante água, é importante, aproveitem bastante, porque o carnaval é festa, não quer dizer que você foi para o carnaval, que você está consentindo com alguma coisa, que você está ali para alguma coisa. Eu, inclusive, vou domingo a um bloco de carnaval com a minha filha, pela primeira vez. Então, aproveitem bastante, o não é não, tudo com respeito, tudo com consentimento, é válido e a vida é uma só, a gente tem que ser feliz, com muito respeito, muito cuidado com o próximo. E aproveitem. E não perca a oportunidade de educar, né? Exatamente. Desde pequenino. Multiplicar essas informações tão ricas que a gente conseguiu entregar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada. Hoje o Alesp Cidadania falou sobre essa questão de importunação sexual, de assédio, do não é não no carnaval. Recebemos aqui a doutora Mariana Serrano e também o doutor Jorge Felipe Oliveira. Muito obrigada a você pela audiência. Até mais.